Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença entre um ato profético e uma feitiçaria? Como acontece um ato profético? E o que Deus explica sobre o mundo espiritual através de atos proféticos? Um feiticeiro, ele sabe como funciona um ato profético. Ele acredita em ato profético. Já um religioso, ele não acredita em ato profético. E por qual motivo? Se você é um religioso e não acredita em ato profético, então você não acredita nem na Bíblia e nem em Deus. E eu vou explicar para você qual é a diferença entre um ato profético do que Deus ensina e o que significa um trabalho de feitiçaria. Como diferenciar um do outro se os feiticeiros fazem praticamente a mesma coisa do que Deus ensina na Bíblia? O que é um ato profético? Primeiro, o ato profético, a Bíblia toda ensina para você o que significa e como é utilizado atos proféticos. Atos proféticos, você faz ele com o óleo ungido. Pessoas que faz ato profético, ela pode usar jejum, oração, a chave. A Bíblia ensina sobre o ato profético feito com a chave, o ato profético feito com óleo, o ato profético feito com a farinha, e existem vários atos proféticos. Um dos atos proféticos que a Bíblia cita é quando Moisés foi ungir a porta, ele deu todos os recados que Deus mandou. Quem acreditou se livrou do espírito da morte. Quem não acreditou, a morte passou e levou todos os filhos primogênitos na época. Quer dizer, foi feito um ato profético para que o espírito da morte não passasse pela porta daqueles que acreditavam. Quem não acreditou foi condenado apenas por não acreditar e perderam os seus filhos primogênitos, lá na época de Faraó, na época de Moisés. Então a Bíblia dá vários exemplos sobre atos proféticos. Então qual é a diferença entre ato profético e uma feitiçaria? Os feiticeiros, eles trabalham com atos proféticos, utilizando praticamente as mesmas coisas que pessoas que entendem do mundo espiritual e crê naquilo que Deus ensina. Então, os feiticeiros também eles fazem atos proféticos. E como eu saber diferenciar uma coisa da outra, se o Espírito Santo ele ensina uma coisa e o próprio espírito maligno, ele copia tudo aquilo que Deus ensina. Ele copia. Os pais de santo, os feiticeiros, eles trabalham com ato profético, com vela, com mel, com sangue, com tudo isso. Eles fazem com retrós de linha, deslinhando a vida das pessoas. Ele faz trabalho com maçã e mel para unir pessoas. Tudo isso significa atos proféticos para aquilo que eles estão desejando. Então quer dizer, se não existisse, ninguém fazia nada. Se você crer em Deus da sua forma e não busca conhecimento nenhum, facilmente você é enganado em religiosidade. Os religiosos, eles acreditam em Deus da forma deles, mas ele não busca nenhum tipo de conhecimento. Então Deus diz um A, mas eu creio no B. É mais ou menos assim. Então é fácil de um religioso ele ser enganado em qualquer situação. Por quê? Porque ele mesmo foge do conhecimento. Principalmente pessoas que têm depressão. Eu escolhi 2 provérbios para você entender que a Bíblia ensina a verdadeira causa de uma depressão. Mas o motivo desse conteúdo é para você entender
como o mundo espiritual ele se move através de atos proféticos. A verdadeira razão de um ato profético que Deus, ele age, o verdadeiro Deus, ele age através de atos proféticos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é movido pelo seu interesse, pela sua obediência. Deus fala tudo isso. E eu tive uma experiência bem legal que eu vou contar aqui para você na prática, para você entender como se move o mundo espiritual da forma legal. A lei é espiritual. Então Deus, ele trabalha em cima de atos proféticos. Eu tive várias experiências com atos proféticos. Com o vinho, o suco da uva, né? O suco da uva ungido. Depois de 7 dias, eu já fiz um conteúdo aqui explicando que eu fui ungir a casa do meu filho e todos os amigos dele se afastou da casa dele, depois do ato profético. Eu tive experiências com ato profético com o sal, que a Bíblia também ensina, depois de 7 dias orando no sal, mas o Espírito Santo, ele ensina como se movimenta o mundo espiritual, como você dá legalidade num ato profético vindo do Espírito Santo. Já os feiticeiros, eles não acreditam da forma que Deus ensina e faz o ato profético da forma que eles querem. Por isso, eles são enganados pelos próprios espíritos, porque ele não acredita em nada. Uma pessoa que ela é religiosa, ela não acredita no poder da palavra. Ela só diz que acredita, mas ela não sabe como funciona. Ela não acredita em ato profético. Ela não acredita em feitiçaria. Ela diz, eu creio em Deus, mas não acredita em nada. Quer dizer, não sabe nada. A maioria dos religiosos, eles não sabem nada. Já os feiticeiros, eles sabem muita coisa. Eles só são enganados pelo próprio Espírito. Ele vê o agir do Espírito, mas ele não acredita que seja espíritos ruins, porque ele já criou uma crença, né? Então ele sabe que funciona. Se não funcionasse, eles não gastavam e não viam o resultado. Se vê o resultado, porque existe. Se eu recebo aquilo que eu quero, porque é para me ajudar. Então ele justifica e vive nesse mundo de fantasia, crendo na religiosidade. Qual é a diferença? Uma pessoa que ela é feiticeira, o que ela não sabe é sobre a metanoia do espírito. A metanoia, ele não sabe diferenciar sempre sobre a qualidade espiritual que ele está movendo. Ele acredita no mundo invisível. Ele sabe sobre a espiritualidade, mas o que ele não sabe é sobre a lei do retorno, né? Que tudo na vida deles, eles acham normal, e eles não sabem sobre a metanoia do espírito. Quando eu estou movendo o mundo espiritual ao meu favor e quando eu estou recebendo uma energia, uma carga energética e pagando pelos meus erros. O religioso, que ele é feiticeiro, ele não sabe diferenciar sobre o espírito. Já o religioso, que ele não é feiticeiro, ele não crê em nada. Nada. Nem no poder da palavra. Por isso, quando eles adoecem, ele quer uma justificativa na mente, por ele mesmo. E o religioso, ele justifica as doenças com algo externo. Né? O que vem na mente dele é uma pessoa que o que vem na mente dele é o que ele acredita. Se eu acredito que eu adoeci porque eu comi, foi pelo que eu comi. E assim vai. Tem vários exemplos para você entender que os religiosos, eles não acreditam em nada do que Deus diz, mesmo vendo. Ele está vendo, mas ele não sabe discernir o que está vendo, né? Então, em Provérbios 16:4, Deus diz, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos. O Senhor, ele faz todas as coisas para atender
os seus próprios desejos, até o ímpio um dia parar com o mal. Quer dizer, eu emito frequências no mundo espiritual e eu recebo aquilo que eu emito. Então veja que existe. Mas se eu for um religioso, eu não quero saber a justificativa de nada e eu creio da minha forma. Em Provérbios, Deus diz: a língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Quer dizer, toda pessoa que ela é depressiva, ela fala mal das pessoas. Todas as pessoas que são depressivas, elas precisam viver no pecado, não busca Deus e vive em uma religiosidade ou numa espiritualidade enganosa, porque ela não entende sobre o poder da palavra. Então Deus diz aqui, a língua benigna, ela é vida. Quer dizer, quando eu estou bem, eu vou pecar, vou falar mal das pessoas e depois eu estou deprimido. A depressão, a Bíblia ensina sobre a depressão. Mas as pessoas, quando está depressiva, vai para psicólogo, psiquiatra, foge do conhecimento, não quer perder tempo com Deus, crê de qualquer jeito, busca de qualquer jeito. Então, o religioso, ele não crê em nada, nem vendo. Já o feiticeiro, ele até crê, mas o que ele não sabe mesmo é sobre a metanoia do espírito. Isso ele não sabe. Eu tive uma experiência quando eu perdi tudo na minha vida, que eu entendi como funciona a metanoia do espírito e como é um ato profético do verdadeiro Deus, do Espírito Santo. Eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, quando eu tive que sair da minha cidade, depois de uma briga, envergonhada, né? Porque eu não me dei bem na situação que eu interpretei, fui brigar, e na época eu era casada e eu decidi me separar e sair da cidade. O ódio que eu carregava me jogou para outra cidade e eu perdi tudo na época. Cozinhei de lenha e vivia depressiva e chorava e não sabia o que estava acontecendo comigo. Nessa época eu estava em Feira de Santana e eu lembro exatamente no local que eu estava, numa avenida, quando eu me conectei com Deus e pedi para Deus tirar aquele sentimento que estava dentro de mim. Esse sentimento do ódio, da raiva que eu estava carregando, tudo que eu estava sentindo estava refletindo no mundo natural. Minhas coisas estavam tudo dando errado. Tudo que eu trabalhava na época com caqueiras, as caqueiras quebravam, eu saí perdendo tudo e na época eu não entendia nada do que eu entendo hoje. Hoje eu entendi que as minhas percas financeiras foi através dos meus sentimentos ruins que eu estava carregando dentro de mim. A revolta, a mágoa, da traição, tudo que eu estava passando. Então, além de eu estar passando, eu ainda perdi financeiramente. E nessa época eu lembro que eu estava numa rua, numa avenida em Feira de Santana, quando eu me conectei com Deus, olhando para o céu e chorando. E ali eu disse para Deus tirar aquilo de dentro de mim, porque aquilo não estava me fazendo mal, me fazendo bem. Apesar que eu não conseguia associar na época, que eu estava perdendo por conta das minhas emoções negativas. Eu não conseguia associar, mas estava uma coisa tão ruim dentro de mim que eu comecei a me conectar com Deus, a falar com Deus, que Deus desse uma providência naquilo, porque eu estava sofrendo muito e eu não estava entendendo, né? Eu era uma menina, bem dizer, 20 e poucos anos. Ali eu olhei para o céu e comecei a orar da minha forma, sem entender nada. Quando eu voltei para casa, com alguns dias, foi quando a minha mãe disse que as minhas coisas estavam todas dando errada. Todas as minhas coisas estavam dando errada. E eu precisava de uma limpeza espiritual, que ela queria me levar na mãe de santo dela. Quer dizer, eu já tinha me conectado com o Espírito
lá e depois, logo depois, ela veio com essa conversa. Que eu prestasse atenção, que eu não estava recebendo, minhas caqueiras que eu produzia na época estava quebrando, que tudo meu estava dando errado, que eu prestasse atenção, que eu estava só perdendo, que eu precisava dessa limpeza espiritual. E eu fui para a casa da Mãe de Santo fazer a bendita limpeza espiritual. É nessa que as pessoas caem na religiosidade, em acreditar na religiosidade. Muitas vezes ela não sabe associar o que ela já pediu a Deus e depois ela corre para a religião, né? Eu lembro também que a minha mãe me contou uma história que ela tinha feito uma promessa com Deus, no caso, quando Deus deixasse ela criar um filho, porque ela já tinha enterrado 10. Então ela disse para Deus que ia mudar. Quer dizer, as pessoas conversam com Deus em certas horas e quando o Espírito Santo começa a agir, vem o Espírito e sopra que é para a pessoa correr para a religião, para ter aquela crença na religião. Enfim, eu fui para a casa da Mãe de Santo, fiz a limpeza espiritual e logo depois, com alguns dias, eu estava cozinhando de lenha nessa época. Eu estava passando por uma fase que eu nunca tinha passado, uma fase muito difícil. E eu lembro que eu entrei em um mercadinho e ali eu nunca tinha passado por essa experiência, olhar para uma coisa e não ter como comer, né? Não ter dinheiro para comprar. Mas eu tive essa experiência e foi nessa experiência que o Espírito Santo falou comigo. E eu não sabia que era Deus, o que era Deus. Né? Hoje é que eu sei que era o Espírito Santo. Na hora que eu olhei para o bolo, que eu não tinha dinheiro para comprar, que o desejo que eu senti dentro do meu corpo, eu salivei, eu tive desejo pelaquela fatia de bolo. E eu não tinha dinheiro para comprar. Ali, quando eu saí do mercadinho, veio na minha mente: volte para a sua cidade. Porque lá você não passa essa necessidade. Logo quando eu cheguei em casa, eu conversei isso com a minha mãe, que eu ia voltar para a minha cidade. E ali a minha mãe ficou revoltada. Porque nessa época, depois do trabalho da feitiçaria, começaram a abrir algumas portas na minha vida, né? Apareceu um político me oferecendo céus e terras, dinheiro, várias coisas, e ela começou a brigar porque eu queria ir embora da Bahia. Quer dizer, uma coisa que eu conversei com o Espírito Santo, a religiosidade me jogou na feitiçaria, houve um processo espiritual que moveu os meus sentidos, os meus desejos, as portas se abriram, mas o Espírito tinha dito a mim: volte para a sua cidade, que lá você não passa necessidade. As portas começaram a se abrir, mas o desejo dizia: volte para a sua cidade, que lá você não passa necessidade. E aí eu desisti de ficar na Bahia. Eu só disse à minha mãe: vou voltar para a minha cidade. Na época ela ficou indignada. Quando você fez a limpeza espiritual, que tudo começou a dar certo na sua vida, você agora quer voltar para a sua cidade. Abandonar as portas se abrindo aqui. Quer dizer, a religião trata a espiritualidade de uma forma que eles querem, onde o Espírito Santo, ele explica a razão das coisas. Onde eu tinha conversado com o Espírito Santo, lá em Feira de Santana, para Deus ir tirando aquilo de dentro de mim. Os espíritos avisavam a minha mãe que tinham que me jogar na religião porque eu estava precisando. Para a crença dela aumentar, né? Para a forma dela acreditar naquela religião aumentar. E ela acreditar que tudo estava acontecendo devido à religião dela. Hoje eu até entendi na época que a limpeza me trouxe uma claridade mental, que eu saí da situação que eu estava vivendo.
Mas o que eu não conseguia associar antes, eu associei já com o Espírito Santo. Que foi eu ter conversado primeiro com Deus. Eu ter aberto a minha boca e ter falado o que eu queria. Que eu queria que ele tirasse aquele sentimento ruim de mim. E o que é que Provérbios diz aqui? O Senhor faz todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Quando eu percebi aquele sentimento ruim dentro de mim, eu comecei a clamar, a orar e a pedir a Deus para tirar aquilo ruim de mim. E Deus atendeu. E aí os espíritos já enganosos que guia a mente dos religiosos, joga a pessoa na religiosidade para que ela acredite que é a religião que traz essa satisfação, né? Essa satisfação que as pessoas têm de acreditar no mundo espiritual sendo guiado por uma feitiçaria. A diferença de um ato profético de Deus e um ato profético de feitiçaria é que os feiticeiros, eles não aprendem sobre o poder da palavra, sobre os sentimentos ruins. Quando você vê um religioso, ele chamar um palavrão, ele é cego espiritual. E por isso, quando ele adoece, ele apenas justifica as doenças por não saber sobre o Espírito Santo. Todo religioso, ele só justifica as coisas que acontecem com ele. Todos eles se sentem blindados. E eles só justifica tudo que sente, tudo que fala. Quando ele não sabe explicar na razão natural, é quando ele joga a responsabilidade em karma. Por ele não entender sobre o poder da palavra. E é isso que esse provérbio diz aqui. A língua benigna, ela é a árvore da vida, que é a saúde do corpo. Mas a perversidade nela, a perversidade na minha língua, deprime o meu espírito. E nem todo mundo quer acreditar em nada do que Deus diz. Então, quando está bem, ela faz o que quer, e quando se deprime, ela justifica a depressão por não entender que ela tem que mudar de escolhas, né? Ter novas escolhas, novas amizades, novas oportunidades para que se liberte de uma depressão. Porque quando a pessoa está ficando bem, ela volta e comete os mesmos erros e vive ali, deprimido, sem entender que a depressão, uma das razões da depressão é as escolhas erradas e outra é a boca. Esse provérbio diz isso, mas nem todo mundo acredita, né? Então eu estou explicando para você a diferença de um ato profético, porque um ato profético, o ser humano, ele precisa entender que ele tem que se alinhar com Deus. Ele tem que orar, que foi o que eu fiz. Ele tem que pedir a Deus. Quando o ser humano, ele pede a Deus e não é atendido, Deus diz, pede e não recebe, porque pede mal. Quer dizer, pede e às vezes quando está perto de conseguir já está cometendo o mesmo erro. E Deus, ele não livra ninguém da sua língua. Ele explica isso. Que ele não livra as pessoas do que elas falam. Mas elas vivem ali, sem entender nada do que vive, nada do que fala. Em outros provérbios Deus explica isso. Que as pessoas, elas não entendem nem o que pensa e nem o que fala. E por isso ela só justifica tudo que vive e põe a culpa em outras pessoas. Quando não tem quem botar a culpa, que é nos seus pais, nos seus filhos ou no seu companheiro, ela joga a culpa em um karma. Que foi o que eu mais vi dentro da minha casa, né? Karma. Eu vivo isso porque eu tenho karma. Porque em outra vida, onde a Bíblia diz que não existe outra vida. Quer dizer, eu crio a fantasia, uma espiritualidade, mas eu não aprendo sobre a metanoia do espírito. Quando eu faço e quando eu recebo. Que é isso que em Provérbios diz aqui.
que o Senhor, ele faz tudo para atender os seus desígnios, os seus desejos, os seus instintos. Aí eu entendi que aquela conversa que eu tive com o Espírito Santo em uma avenida de Feira de Santana, o Espírito Santo, ele começou a agir. O mundo espiritual, ele sabe mais do que você. Ele sabe muito mais. E por isso ele já faz uma ponte para que a pessoa seja jogada em uma religião e ela passe a crer naquela religião. Porque ela fez um ato profético, né? E ela viu o agir. Ou do acendimento de vela, ou de um banho, que eu tomei vários, e sentia a melhora na carne, a energia melhorar, o meu humor melhorar através de um banho de ervas. Então eu tive experiências em todas as áreas para poder o Espírito Santo chegar na minha vida e me explicar tudo aquilo que eu já vivi e quanto engano o ser humano vive. A diferença de um ato profético para uma pessoa que ela é feiticeira é a metanoia do espírito. Então, qualquer feiticeiro vai dizer, como você sabe? Quer dizer, o feiticeiro, ele não acredita em Satanás. Ele não acredita. Ele trabalha com os espíritos e diz, se não fosse para nos ajudar, não era para ajudar. Porque Satanás, aí ela cria o que Satanás é, o que ela quiser. Porque ela despreza tudo que Deus ensina na Bíblia. E por isso elas justificam quando adoece, quando perde financeiramente ou quando enterra algum parente, né? Algum filho. A Bíblia ensina sobre a morte, sobre tudo, sobre a pele, o cabelo, a alma. Então não adianta dizer eu creio em uma coisa, mas eu não creio em nada do que ela diz. Eu creio em Deus, mas eu não creio em nada da Bíblia, porque ela foi feita por homens. Mas ela explica a razão das coisas. Ah, mas eu não acredito. Eu acredito no karma, no que eu quiser. É assim que pessoas religiosas de profundo extremo, ela trata Deus, a espiritualidade. Ela acredita naquilo que ela quer, mas não deixa de viver. Por isso Deus diz que o ímpio, para que ele pare com o mal, Deus, ele trata e ele dá todos os seus desígnios. Mas o ímpio, ele não busca o conhecimento. E aí eu entendi porque era que as pessoas religiosas, elas são tão enganadas naquela religião, né? Já acredita daquela forma, como vai desacreditar? Não tem como. Eu já acredito, já quero, já sei e foge de tudo. Então eu tive essa experiência que, vamos dizer que tem uns 20 anos, que eu vim descobrir agora. Que ali naquela hora que eu vi aquele bolo, eu salivei. Eu senti um desejo na minha carne. E é isso que esse Provérbios diz. Que Deus, ele dá os seus desejos. Aquilo que você deseja, aquilo que você estima. Mas se você não busca as suas alegrias, a sua fonte de alegria, a sua crença, você colhe e planta sem entender como é a colheita e também como é a plantação e também como é a colheita. E é por isso que os religiosos, eles têm muita dificuldade em crer em atos proféticos, onde os feiticeiros, eles creem. Eles acreditam, por isso eles fazem, né? Mel com maçã, nome escrito 7 vezes, turbilhão de linha que é tirado, passando água na cabeça, tudo isso é ato profético. Mas o que ele não sabe é que ele tem que se alinhar com Deus. Então ele faz o ato profético, vê o agir e vive ali enganado, na própria espiritualidade. Porque na hora que ele está precisando, ele só justifica as doenças. Quer dizer, eu tenho doenças, mas até criança adoece. Então, quer dizer, eu não acredito em nada. Eu justifico tudo, porque eu já criei uma crença religiosa. É isso que a Bíblia ensina. E é por isso que Deus diz que o tolo, ele sofre como trigo
numa mão de grau. Todo religioso, ele finge para ele mesmo. Na verdade, ele mente para ele finge para ele, por ele não entender nada do que vive, né? Então, a própria Bíblia, ela ensina a razão de pessoas que têm depressão, que é a língua. Então, quando eu estou bem, eu até oro. Todo religioso ora. Todo religioso ora. Mas eu preciso pecar, beber, falar mal, qualquer coisa. Mas quando eu estou deprimido, eu acho natural. Eu acho normal. Toda pessoa que ela tem depressão, pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo. Todo depressivo, a chance que ele tem de tirar a própria vida dele se ele não buscar a Deus é enorme. Porque por trás de uma depressão vai existir armadilhas. Tem pessoas que vivem com depressão anos e anos e ela não está nem aí que tem depressão. Porque ela vive fugindo. Eu fugi da minha depressão há anos. Enquanto eu fugia da depressão, eu montava o meu palco, né? Eu botava uma máscara de muito feliz, de super-herói, de super desperta e os espíritos me jogando para onde queria e eu vendo só aquilo que eu queria. Então, se Deus não se revelasse para mim, eu não estaria viva. Então, é coisa séria. Uma depressão é coisa séria, mas nem todo mundo. Ela quer Deus, mas ela também quer pecar. Ela também quer fazer tudo o que ela quiser. Então, essas pessoas, elas não creem em ato profético. Ela não crê no poder da palavra. Ela não crê na Bíblia. Ela crê em Deus como quiser e como convém. E aí ela não sabe diferenciar nada. Eu já vi muito religioso dizer, eu só creio em Deus. Quer dizer, Deus ensina um monte de coisa, eu não creio em nada. Se você diz várias coisas para mim, eu não creio em você, como assim? Quer dizer, religiosidade faz isso. E aí as pessoas vivem depressivas, vivem adoecendo e acreditando que não precisa buscar a Deus como Deus ensina. E é por isso que Deus diz que Ele trata todos com seus desígnios, cada um que busque o conhecimento dos meus desejos, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, porque eu planto e eu colho. Então, só falar e quando está colhendo, justificar, não vai resolver, né? E aí eu vi como é lindo o que Deus diz. Quer dizer, aquilo que eu senti, desejo de comer o bolo, Deus falou comigo na época. Na época eu pensei que era um pensamento. Hoje eu entendi como Deus fala e como o espírito enganoso fala e como eu mesmo penso, né? Existem várias vozes na nossa mente. Então, se eu não busco o conhecimento, não creio em nada, creio do meu jeito e não deixo de levar a minha cepada. Porque todo mundo já errou nessa vida. Todo mundo erra. Então, só justificar como eu vou aprender? Nunca vou aprender. Essa é a diferença de uma pessoa espiritual, né, de um religioso e de um feiticeiro. Ele até crê, mas ele não sabe nada. Ele crê do jeito dele, da forma dele. Ele mesmo cria a espiritualidade dele, né? Em outro conteúdo eu vou explicar para você sobre a oração que faz pessoas devolver, aparecer as coisas roubadas. Que no Candomblé tem isso, né? E a Bíblia também ensina sobre isso. Então veja que tudo existe. Tudo existe. Agora a gente é que tem que buscar o conhecimento da verdade e da mentira. Quer dizer, eu só acredito na verdade. O mentiroso, ele é assim. Ele fala mal de quem mente, mas ele mente quando precisa. Quer dizer, eu justifico as minhas mentiras. Eu sou mentiroso, eu dou razão à minha mentira. Mas quando alguém mente para mim, eu não vou gostar. Isso é uma diferença de uma pessoa que ela é de um ato profético verdadeiro e de um ato profético de feiticeiro.
Eu faço para ajudar as pessoas, mas eu justifico tudo o que acontece comigo, porque eu não sei nada. Não sei nada. Não sei porque eu adoeço, boto a conta na mão de Deus, justifico tudo, não preciso de Bíblia, creio em Deus do meu jeito. É a loucura. Isso é a loucura, né? Então peço para você, deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário. E aos poucos eu vou mostrar para você mais sobre atos proféticos. Um ato profético, ele move o mundo espiritual. Um ato profético, ele abre dimensão espiritual. Eu tiro da minha carne aquilo que eu mais desejo e faço um tratado com Deus. Existem vários. Eu gosto muito de doce. Aí eu faço uma promessa com Deus que vou parar de comer doce. Mas eu preciso me alinhar com Deus para poder eu ver o ato profético, né? Eu preciso parar de falar mal. Eu preciso orar. Eu preciso fazer outras coisas. Não é só eu pedir. Já o feiticeiro não. Ele quer dar um olé em Deus e diz que Deus está dando a ele. Eu não preciso saber nada, mas eu vou lá, acendo minha vela, tomo meu banho, faço do meu jeitinho e acredito naquilo que eu quero. O feiticeiro, ele é assim. Então, ele é enganado pelos próprios espíritos. Ele não sabe discernir entre a verdade e a mentira. Já o Espírito Santo, ele lhe dá um manual para que você entenda como funciona essa verdade. Eu preciso me alinhar. Eu preciso me consertar para eu conseguir os meus objetivos. E aí, quando eu quero mesmo ativar o mundo espiritual, eu preciso mover a minha carne, matar o meu desejo, para que Deus veja que eu estou fazendo um sacrifício. É tipo um sacrifício para que Deus faça um favor por mim. Então, aquilo que eu mais desejo, eu corto. Aquilo que eu mais gosto, eu corto. Isso tem muito a ver com o jejum, que move muito o mundo espiritual. Mas tem que se alinhar. Não é de qualquer forma. Já a feitiçaria, né? Eu vou dar um olé em Deus. O que quer dizer um olé? Um olé é quando você dá um olé, o toureiro com o touro. Você bota o pano para enganar o touro vem, não tem nada. Ei, olé! Quer dizer, eu quero, mas eu não quero saber a verdade, eu só quero. Eu só quero, é por isso que as pessoas sofrem. Quem anda em religiosidade, elas sofrem, mas elas fingem que não sofrem. Elas justificam tudo que vive por não entender o que vive. Essa é a diferença, tá bom? E deixe o seu comentário e o seu like. E até o próximo vídeo.